Shalom mais uma vez, que o Eterno vos abençoe, meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa fazer resplandecer a sua luz sobre a vida de todos aqueles que estão acompanhando este podcast agora, no dia 7 de dezembro de 2020, o podcast dentro da programação aqui do canal Fábio Pires no YouTube, que começou no dia 13/7, nossa programação, com as mensagens originais. E se você quiser ouvir as mensagens, você pode começar lá desde o início, dia 13/7. São muitas mensagens, eu tenho certeza que você vai ser beneficiado, tenho certeza que também o Eterno vai falar aos vossos corações. Hoje nós estamos iniciando mais um tema importante, lembrando que nós temos a celebração de Hanukkah nessa semana, vamos falar sobre Hanukkah também. No grupo do Telegram, no grupo Estudos Origens Hebraicas, vamos fazer um tema sobre Hanukkah, que é a festa das luzes, a celebração que Yeshua também esteve presente, como é narrado em Yohanan, narrado em João. Mensagem número 70, de 7/12, aqui do nosso podcast, do canal Fábio Pires. Nosso tema é ética em meio às diversidades. O respeito que devemos nutrir pelo próximo, mesmo em meio a situações adversas. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, estamos deixando aqui os nossos endereços, @Fábio73book, @CEET-Zahav e a página @Relacionamentos da Torá. Nós estamos refazendo uma das nossas páginas e nós estamos em breve colocando essa página, esse endereço aqui para vocês. Se você também quiser entrar lá na nossa livraria, na livraria Kedushá, você é o nosso convidado. Lá nós temos obras judaicas, judaico-messiânicas em @livraria Kedushá. Lá você vai achar livros bem interessantes que podem abençoar a tua vida dentro desse processo de teshuvá que muitos estão resgatando, né? Se você quiser também falar conosco pelo Twitter, nós temos mensagens diárias de reflexão pelo Twitter, em @Fábio73b. E se você quiser nos mandar um e-mail, ontem respondi vários e-mails, aproveitei o meu domingo à tarde para a noite para responder vários e-mails, temos ainda mais e-mails para serem respondidos, vou responder hoje, e pretendo essa semana terminar com todos os e-mails que os irmãos têm nos mandado e responder a todos, tá, meus queridos? Agradeço, né? A gente agradece muito porque os irmãos têm entendido e compreendido essa obra que está sendo feita, uma obra simples, uma obra de um canal que tem poucos inscritos, mas a gente acha que é um trabalho que está sendo feito com humildade, com tranquilidade, com shalom para todos vocês, isso é muito importante. A gente agradece também aqueles que já estão se manifestando, que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado aos irmãos que estão trazendo, né, suas manifestações. Então nós já respondemos vários e-mails dos irmãos, aqui alguns irmãos que estão aqui se manifestando, inclusive, mandaram e-mail para nós já respondemos para vocês. Bem, nossa situação atual, no início das nossas mensagens a gente deixa um pouquinho o parâmetro das situações que a gente está vivendo, tá? Então a gente resgata algumas mensagens de alguns canais, e um dos canais que a gente tem resgatado algumas mensagens, um canal muito competente, inclusive, já nos coloca um sistema de crédito social que está vigorando na China já há um bom tempo. Esse sistema já está vindo para cá, para o mundo ocidental. Aliás, ele já está, tá, irmãos? A nova ordem mundial já está começando a colocar as suas garras de fora
de maneira mais forte, de uma maneira mais terrível, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar espiritualmente, nós temos que nos preparar mentalmente e psicologicamente, além da preparação física que nós temos que fazer. Isso é muito importante. Nós temos uma grande preparação a ser feita. Algumas pessoas estão dormindo, infelizmente, mas enquanto dormem, o sistema trabalha. Essa é uma grande guerra entre o bem e o mal, uma grande guerra espiritual. Já muitas pessoas tendo sonhos e visões dizendo que realmente o mundo espiritual está infestado de demônios. E são todos os cumprimentos do Eterno, os juízos, os temas que estão colocados no livro de Apocalipse, principalmente, que estão se realizando bem debaixo dos nossos olhos, se você não acredita. Então, se você acha que isso vai demorar ainda 5, 15 anos, se eu fosse você, realmente eu leria mais o livro de Apocalipse e ficaria dentro das mensagens que são colocadas pelos nossos irmãos. Então, você pode acompanhar muitas mensagens no canal Verdade Revelada, do irmão Neemias Gomes, que está trazendo muitos vídeos importantes, sobretudo as informações dos vídeos sobre as inoculações, né? Sobre, o pessoal fica chamando picada de abelha, eu falo é vacina mesmo, né? O perigo das mesmas, o mundo da maneira como ele está hoje, as pessoas sendo, né, entre aspas, recomendadas a ficarem dentro das suas casas. Daqui a pouco isso vai virar um tipo de lei marcial, tá? Infelizmente. A grande perseguição àqueles que proferem o nome de Yeshua HaMashiach, sejam cristãos, sejam judeus messiânicos, a grande perseguição que já está acontecendo aos judeus. Nós já estamos vivendo, irmãos, dias de grandes e profundas transformações, mas muitas pessoas ainda do nosso próprio meio estão dormindo. Pessoas que vocês têm como parentes, amigos, colegas de trabalho, falem isso para eles. Não tenham vergonha de alertar essas pessoas, irmãos. Isso é uma incumbência nossa, nós precisamos realizar isso. Se nós não tivermos essa incumbência realizada para as nossas vidas, nós ficaremos em falta para com o Eterno. Então, irmãos, nós precisamos, na verdade hoje, a partir de hoje, nós precisamos, já uma nova chance que o Eterno nos concede, tomar novas atitudes nas nossas vidas. Nós necessitamos hoje de estar infinitamente mais preparados, melhor preparados. Não há mais tempo para nós nos atermos às coisas materiais, profissionais. Muitas pessoas dizendo, não, eu vou trabalhar agora, recuperar o tempo perdido. Irmãos, recuperar o tempo perdido, está vindo agora essa nova segunda onda. Nós sabemos que isso é uma grande formação, uma grande, né, uma grande ladainha do sistema. Então, irmãos, o que nós temos que fazer agora é buscar a nossa sobrevivência espiritual, nos ajeitarmos com o Eterno. Isso é muito importante. O Eterno recorre isso nas nossas vidas. O Eterno está recorrendo essas mudanças nas nossas vidas. Nós falamos semana retrasada sobre batalha espiritual, vocês se lembram? E na semana passada falamos uma semana exclusiva, inteiramente sobre o processo de Teshuvah. Então, se você não acompanhou a semana passada, dos nossos podcasts, né? Então, fizemos
Os podcasts números 65, 66, 67, 68 e 69, foi de segunda a sexta, porque agora nós estamos diariamente. Nós tivemos muitas, mas muitas mensagens aí importantes para os irmãos, como trabalhar, estabelecer a Techuvá nas nossas vidas, o arrependimento. Foi isso que nós passamos. Então vocês acompanhem os nossos trabalhos, as mensagens são muito importantes, são muito fortes, inclusive. E hoje nós vamos falar sobre a ética em meio às adversidades. Respeito que nós temos que nutrir pelo próximo, mesmo em meio a situações contrárias, situações adversas. Como é que está o tratamento do teu próximo? Como é que você está tratando o próximo? Eu vou ler um texto que é de minha autoria, que está lá na página de uma grande rede social, do dia 13 de janeiro. Então eu coloquei nessa página como estudo 28, tá? Então você pode achar lá todos as nossas postagens. Eu vou colocar aqui onde nós estamos, e essas postagens você pode também fazer leituras. Fizemos mais de 200 postagens lá nos últimos 5, 6 anos. Então você pode encontrar o nosso trabalho também nessa rede social, que eu não vou falar o nome, nem preciso ficar falando o nome, ficar dando ibope também, né? E sabendo que nós temos dentro dessa rede social, nós fizemos um trabalho colocado lá, e você pode, nós não estamos mais postando nessa rede social, saímos dessa rede social, e estamos, na verdade, aqui, investindo mais aqui e no WhatsApp também, tá? Mas lá, nessa grande rede social, você pode encontrar os nossos textos, ok? E os textos que nós estamos trabalhando, esse que nós escolhemos, é um texto que vem muito a calhar a respeito do nosso relacionamento com o próximo, tá? Então, nós vamos trabalhar alguns pontos, né? E dizendo aqui que eu peço aos irmãos, dentro dos chats, aqui, esse trabalho é um trabalho diferente, tá, irmãos? Aqui eu sou moderador dos chats também. Aqui nós não trabalhamos. Eu vou pedir pela segunda vez. Essa página é uma página de cunho judaico-messiânico. Os irmãos de outras religiões que estão aqui por liberdade, eu vou falar pela última vez. Por favor, eu gostaria que os irmãos respeitassem. Nós não trabalhamos com temas de marcação de hora, de dia ou data específica da vinda de Yeshua. Então eu vou pedir a colaboração dos irmãos, eu tenho esse direito. Aqui nós temos um outro tema de trabalho. Nós não estamos e não permitimos, na verdade, outras doutrinas que já erraram, inclusive, no passado, no século XIX, e erraram feio sobre a volta de Yeshua, que se coloquem o mesmo ponto aqui. Então, por favor, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos, eu vou pedir, porque já não é a primeira nem segunda vez que certas mensagens são colocadas no chat, senão eu vou ter que bloquear e, lamentavelmente, retirar pessoas que, na verdade, não entendem esse trabalho. Tá, irmãos? Aqui eu peço a colaboração e eu peço que as pessoas foquem no nosso trabalho, não ajam de maneira insistente, nem fazer proselitismo aqui para a vertente cristã A, B ou C. Eu sei que eu posso contar com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado desde já. Bem, o que nós queremos dizer é que dentro desse trabalho, voltando, né, ao nosso tema, o que nós queremos colocar, irmãos, é que nós temos uma obrigação, uma relação com o nosso próximo que precisa ser, né, preservada, que precisa ser mantida da mesma forma que Yeshua mantinha a relação com o seu próximo. Então, diz aqui esse estudo que nós colocamos,
logo no início. Então, diz assim: deixaremos em breve um estudo bem oportuno que nos ensina, acima de tudo, a termos o caráter de Mashiach para lidarmos com situações que muitas das vezes exigem de nós o que se chama, na linguagem secular, sangue frio, aplicando de maneira ética, efetiva, as qualidades de Mashiach, do nosso Rabi, espelhando-nos nele para a convivência pessoal e resolução de conflitos. Nós vamos iniciar então esse estudo com a primeira parte dele, chamada a base do perdão. Então, a primeira pergunta que a gente faz, e a primeira reflexão que nós temos aqui, é: quando você vê as falhas nos outros, o que você faz? Então, muitas vezes nós estamos acostumados, né, a trabalhar, né, sempre observando, vendo as falhas nos outros, né? Isso é muito complicado. O que eu quero colocar para os irmãos é que nós precisamos aprender, também o judaísmo ele fala sobre isso, os sábios falam sobre isso, nossos pais também falaram sobre isso nos escritos, né? A Torá fala sobre isso, o próprio Yeshua falou sobre isso, né? O nosso mestre, e que nós temos que observar os nossos problemas primeiro, observar as nossas falhas primeiro, e depois analisar a falha do próximo. Isso é muito importante, tá? Só que isso não nos impede, inclusive, de analisando as nossas próprias falhas, que nós sejamos impedidos de repente, conversar com uma pessoa que está errando. A pessoa que está errando, ao mesmo tempo que nós temos que observar as nossas falhas, nós não podemos acusar o outro, mas nós podemos conversar com o outro, relatar, aconselhar sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que a pessoa, sobre o erro que a pessoa está cometendo, não é? E se a pessoa desejar, nós podemos aconselhá-la. Há muitas pessoas que não querem isso, né, ou que vão até um certo ponto das suas vidas. Então, o texto diz assim: muitos de nós carregamos feridas espirituais profundas que recebemos das mãos de outras pessoas. Aqueles que nos feriram podem ter dito um rápido e superficial "me desculpe" após cometerem o erro, e seguido em frente. Talvez eles agiram como se nada de grave tivesse acontecido. Você acha difícil esquecer os detalhes? Você evita aqueles que te machucam? Por outro lado, talvez os outros te evitem por causa dos erros que você fez, que você cometeu a eles. Há uma parábola, né, que Yeshua chama o servo de mau, porque depois de receber perdão, ele não respondeu com a mesma gentileza. Ao invés disso, ele mantinha os seus devedores em um padrão mais elevado do que aquele em que ele se mantinha. Ao lermos esta passagem, nossos corações clamam: injusto. Podemos ver a injustiça claramente. O servo deveria ter perdoado as dívidas daqueles que lhe deviam. Reconhecemos e desejamos a justiça do Eterno por causa da graça comum para nós. Como devemos responder às falhas dos outros? Esta passagem nos adverte sobre abrigar a falta de perdão em nossos corações. Aqui vemos exatamente como o Eterno espera que respondamos ao comportamento pecador dos outros. Ele espera que perdoemos. Em que base o Eterno impõe esta expectativa? Sua expectativa é fundada em seu próprio perdão amoroso para conosco. Geralmente julgamos os outros com um padrão diferente do que usamos para julgarmos a nós mesmos. Não é isso que nós fazemos? Então, geralmente nós somos mais, vamos dizer assim, mais flexíveis, mais lenientes com o nosso erro. E quando o outro erra, né? Quando o outro erra, nós somos mais implacáveis. Então isso, irmãos, é um erro gigantesco que todos nós cometemos, tá? Todos nós temos esse tipo de erro. Todos nós cometemos esse tipo de erro. Então o que nós precisamos fazer, na verdade, é fazer um grande exame de consciência. E dentro desse exame de consciência, a gente poder
trazer os nossos problemas e sermos justos nos nossos julgamentos. Então, como é que você está julgando o seu irmão? Como que você está analisando o erro do seu irmão? Será que você não está sendo muito duro com ele? Ou você não está, de repente, potencializando, né, maximizando aquele erro que aquela pessoa comete? Isso também entra no que nós chamamos de injustiça. Você que não está recebendo, não quer receber um aconselhamento, não quer reconhecer o seu pecado, você precisa perceber que às vezes aquela pessoa que quer conversar com você, aquela pessoa que deseja te aconselhar, ela pode estar sendo um instrumento do Eterno para abençoar a tua vida. Isso é muito importante, irmãos. Então, quando nós reconhecemos os nossos problemas, quando nós reconhecemos os nossos erros, isso é muito importante. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos perante as nossas adversidades, nós somos fracos perante os nossos próprios erros. Quando nós nos mostramos insuficientes para nos corrigir a nós mesmos, que é quando nós precisamos da ajuda de alguém. Isso é muito importante. Mas há pessoas que não querem ajuda, não é? Pessoas que não querem receber aconselhamentos, receber uma palavra de experiência para que você possa minimizar o teu erro. Então essas pessoas, elas precisam, na verdade, irmãos, cair em si, como todos nós. Quando eu falo essas pessoas, eu falo todos nós precisamos cair em si com relação àquilo que nós estamos cometendo, aos erros que nós estamos cometendo em nossas vidas. Hoje, nós vivemos um momento muito especial, porque o Eterno está nos chamando para uma profunda correção. Continuando o texto. Vemos os pecados dos outros em relação a nós mais gravemente do que os nossos erros, ou esperamos que eles nos mostrem maior misericórdia do que estamos dispostos a conceder. Tais comportamentos da nossa parte são proibidos pelo Eterno. No entanto, Ele quer que nos lembremos de sua misericórdia e que hajamos corretamente. Por fim, os pecados contra os outros são pecados contra o Eterno. Ele criou cada um de nós e deseja que nos vejamos como preciosos, até colocando as necessidades dos outros antes das nossas. Como está marcado em Filipenses 2, versos de 1 a 4, que nós vamos ler agora. Ele definiu, irmãos, claramente um alto padrão de perdão, que é o presente da nossa salvação. Vamos então fazer a nossa brachá, dentro da página 65, a nossa oração, a nossa bênção de leitura da Brit Hadashah, que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshichenu goalenu moshienu, kapohatenu va'adonenu ve'et sifrei, berehit hadashah le'amenu lechol hamim, Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Então vamos ver o que diz a carta aos Filipenses. Fizemos a nossa oração para a leitura da Brit Hadashah. Então, se você tem a sua Bíblia contigo, e é bom que você tenha mesmo, é importante, você vai ouvir o que nós estamos narrando. De repente a Bíblia que você tem uma versão diferente, que diz assim: portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir de sua união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, então completem meu trabalho mediante o propósito e o amor comuns, sendo um no coração e na mente. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade considerem os outros melhores que vocês mesmos.
cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. 5. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Mashiach Yeshua. Esse é o tema que nós estamos colocando. Então, segundo a Filipenses 2, de 1 a 5. Tá? É o tema que é o trecho da Brit Hadashah que nós lemos agora, que eu vou expor aqui para aqueles que estão ouvindo o nosso podcast, que trata exatamente de como nós devemos lidar com os outros, tá, irmãos? Isso é muito importante, e esse tema de Filipenses, ele nos traz uma reflexão muito, muito grande com relação à maneira que nós devemos lidar com o próximo. Como que nós estamos lidando com o próximo, né? Então, hoje em dia, nós estamos atendendo mais aos nossos interesses ou nós estamos atendendo aos interesses do próximo? Você pensa assim, ou nós pensamos assim: primeiro eu, depois o resto. Primeiro o meu interesse, depois o restante. O que vale sou eu, e depois são os outros. Depois dos outros eu vou pensar na necessidade deles. Foi assim que Yeshua agiu, irmãos? Eu acho que não, né? Definitivamente não foi dessa maneira que ele agiu, porque ele pensava muito no próximo. A gente costuma pensar, eu coloquei isso uma vez num pensamento, externei um pensamento meu, de que, para algumas pessoas, numa conversa muito tempo atrás, de que se nós pensássemos no próximo, se todos nós pensássemos no próximo, não haveria nenhum tipo de problema na humanidade. Então vamos supor, eu moro numa rua, essa rua moram 100 pessoas. Se essas 100 pessoas se preocupassem comigo, irmãos, não ia faltar bens materiais para mim, não ia faltar orações, tefiloto, não ia faltar carinho, não ia faltar amor, porque eu mesmo faria por essas 100 pessoas. Isso é importante. E eu digo, eu não faço. Olha que interessante. Nós não fazemos, irmãos. Então nós não estamos colocando a atitude, a palavra de Yeshua em voga, em tema de verdade. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade. Considerem os outros melhores que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Em que nível as pessoas estão fazendo isso? Em que nível você acorda pensando na necessidade do teu próximo e você vai ajudá-lo? Seja com uma transferência bancária, seja com uma palavra amiga que você manda para a pessoa. Em que nível você está fazendo isso, irmão? Em que pé está pesando a sua emuná? E independente da ação das pessoas, Yeshua, vamos pegar um exemplo para que a gente possa... O amor não é condicional. O Eterno tem um amor incondicional. E isso é muito importante. Então, nós estamos presos, na verdade, a amar segundo uma condição. Não foi esse tipo de prerrogativa que o Eterno nos deu. Principalmente para com a nação de Israel, que pecava demasiadamente. Ele não deixava de amar a nação de Israel, mas ele corrigia, porque ela precisava ser corrigida. E acontece isso até os dias de hoje. Ele faz isso conosco até os dias de hoje, porque ele repreende a quem ele ama. Então, se Yeshua, que manteve Yehudá Iscariote, ou Judas Iscariotes, como queiram, até o final, e ele era um ladrão, irmãos, ele roubava da obra do Eterno. E Yeshua o amou até o final, e ele se arrependeu e se matou, porque ele viu a grande besteira que ele tinha feito por um homem que o amava. Ou não foi isso que aconteceu, irmãos?
Não foi essa a atitude de Mashiach para com as nossas vidas. E assim agiram tantos outros. Abraham tinha um coração assim, irmãos. Abraham tinha um coração piedoso. Ele, que era conhecido como destruidor de idólatras, ele tinha um prazer as pessoas pararem na tenda dele, isso depois que ele já conhecia o Eterno. Os pagãos paravam na tenda dele e ele conversava com aquelas pessoas. Tinha um prazer de falar das coisas do Eterno para aquelas pessoas. Então é isso que nós devemos nos espelhar. São em atitudes assim que nós devemos nos espelhar. Só que nós somos fracos, nós falhamos. Porque se uma pessoa nos magoa, se uma pessoa nos ofende, nós nos afastamos, não é? E nós deixamos a pessoa de lado. Não é esse o correto. Se você tem um problema com uma pessoa, você se afasta dela por um tempo e por alguns motivos, você certamente vai conversar com ela depois e são outros 500. Nós temos o direito de fazer isso. O que nós não temos o direito é de revidar o mal com o mal. Foi aquilo que Yeshua nos colocou. Hoje existe uma grande competição entre as pessoas. Se Shaul Hachalia falava isso naquela época, não façam nada por imodéstia, não façam nada por competição. As pessoas competem entre si dentro das congregações. Eu vou fazer o melhor texto, eu vou ter a melhor eloquência lá no púlpito, ou eu vou fazer o melhor bolo, ou eu vou me destacar mais perante ao rabino, perante ao pastor. Eu vou chamar a atenção para mim, irmãos. Isso é horrível. O Eterno não aprova esse tipo de atitude, essa falsa competição. Não pode, isso não pode acontecer, essa competição, não é? Essa competição oculta, omitida, as pessoas gostam muito disso. As pessoas fazem isso em chat, no bate-papo. O preletor falando, comentando, e a pessoa colocando outros comentários completamente diferentes. Isso é feio, irmãos. A pessoa quer mostrar que sabe. O Eterno não está levando isso em consideração. O Eterno está levando em consideração as suas atitudes, a sua prática perante a palavra dele que você lê. E é isso que ele leva em consideração. Charles Spurgeon era um excelente pregador, um excelente homem eloquente, mas se ele não tivesse uma atitude condizente com aquilo que ele ensinava, triste homem seria ele. Eu não sei se Charles Spurgeon foi aprovado ou não pelo Eterno. Eu espero que sim. Como eu espero que todos nós que estamos aqui sejamos aprovados para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. É essa a nossa esperança. Mas será que nós vamos conseguir isso através dos nossos méritos, através de um diploma que você tem? Através das 3 faculdades que você tem, ou do teu salário de 15, 18 mil reais por mês? Porque você é um médico conhecido, ou porque você é um empresário muito bem sucedido? E daí? O Eterno não está levando isso em consideração, ainda que ele tenha ajudado você na sua vida a conseguir isso. Mas não é isso que ele está levando em consideração. Ele leva em consideração as suas atitudes e a maneira que você se reportou, principalmente para com o próximo. E não sou eu quem digo isso, irmãos. Poxa vida. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra do Eterno que fala sobre isso. E a frieza, né? Yeshua disse que no final dos tempos, né, haveria essa grande frieza, haveria amor na terra. Na verdade é o que não está acontecendo. A carta de 2 Timóteo 3 também fala sobre isso. Shaul era um homem inteligentíssimo, que recebia da Ruach HaKodesh tudo aquilo que aconteceria no final dos tempos. Como você pode mudar? Vamos continuar. Liste algumas das formas pelas quais o Eterno te perdoou. Considere o amor de Adonai por você. Em Yeshua, ele espontaneamente forneceu um caminho para você ser perdoado, mesmo quando você o rejeitou.
mesmo quando você o rejeitou. Interessante essa parte. Porque nós rejeitamos ao Eterno muitas das vezes, irmãos, quando nós pecamos. Quando pecamos, nós rejeitamos ao Eterno. É que nós não nos damos conta disso. Romanos 5, verso 8, nos diz: Elohim, porém, demonstra seu amor por nós no fato de Mashiach ter morrido ao nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Então, Elohim, porém, demonstra seu amor por nós, repetindo, no fato de o Mashiach ter morrido ao nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Muito importante sabermos essa parte. E o Eterno continua perdoando até hoje os nossos pecados, mesmo quando nós conhecemos ou já conhecemos ao Pai. Quando já conhecemos a sua palavra. Então hoje nós temos uma dupla função de, sendo conhecedores da palavra, tomarmos conta e sermos muito cuidadosos com as nossas atitudes e termos uma atitude de benevolência para com o próximo, porque é essa mesma benevolência que o Eterno tem para conosco. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Hoje nós temos uma grande responsabilidade, não é isso, irmãos? Hoje nós temos uma grande responsabilidade para tratar com nós mesmos e tratar com o próximo, principalmente. Nós estamos então na mensagem número 70, no podcast 7/12 do canal Fábio Pires, e o tema é ética em meio às adversidades, o respeito que devemos nutrir pelo próximo mesmo em meio às situações adversas. O respeito que a gente tem que nutrir pelo próximo mesmo que ele não nos respeite. Interessante, não é isso? Nós temos que continuar a fazer isso. Isso é fundamental, irmãos. Ficamos com essa primeira parte da nossa reflexão e para isso vamos ao Midrash, isto é, a parábola que Yeshua nos deixou sobre esse assunto. Então vamos lá. Esse Midrash está marcado em Mateus 18, 21 a 35. Matitiarro 18, 21 a 35. Você tem aí a sua Bíblia, está com o aplicativo. Vamos então fazer a leitura. Então Kefa, aproximando-se dele, disse: Adonai, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Yeshua lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, ao seu irmão, as suas ofensas. Nossa primeira reflexão. Até que ponto estamos realmente perdoando os que nos ofendem? E até que ponto nós que reclamamos de quem nos ofende estamos também magoando e ferindo nossos semelhantes? Essa é a primeira reflexão, grande reflexão, se não no caso a segunda, porque eu já tinha passado isso para os irmãos, que nós fazemos aqui no nosso trabalho. Eu acho, irmãos, que grande dificuldade é viver nessa vida, não é? Mas o Eterno já nos assegurou as suas bênçãos. Eu creio também, irmãos, que porque Yeshua disse que o mundo, na verdade, seria repleto de aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, Yeshua nos dá as chaves corretas para que a gente possa suportar as adversidades. E hoje o Eterno, mais uma vez, nos chama para que a gente possa fazer uma profunda reflexão das nossas vidas. E o que nós temos que fazer, irmãos? Nós precisamos aproveitar isso. Todas as vezes que nós levantamos e nós falamos Shiviti Adonai Lenegd Tamed, tenho posto o Eterno perante a mim. Isso era uma oração, era uma brahá feita pelo rei Davi, que está marcado inclusive no Sidur, no livro de orações. Então hoje nós temos a oportunidade de colocar o Eterno perante a nós, mais uma vez. Porque se assim Ele nos permite, é porque Ele tem um grande amor por nossas vidas. Sabem por quê, irmãos? Porque muitas pessoas não acordaram no dia de hoje. Porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade, hoje, de pedirem perdão ou de perdoarem aqueles que as feriram, porque o Eterno cessou a oportunidade na vida dessas pessoas. E muitos de nós estamos brincando com essas oportunidades que o Eterno nos concede. Não tenha tanta certeza de que você vai acordar amanhã. Eu não tenho. E eu peço pela misericórdia do Eterno. E agradeço a Ele. Todos os dias. Porque Ele nos dá, Ele nos concede, Ele nos mostra essa oportunidade, porque assim Ele nos concede, porque algo Ele ainda tem nas nossas vidas. Então vamos agradecer a isso, irmãos. Nós temos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de fazer algo diferente hoje. Você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de pedir perdão a alguém que te feriu, ou você tem a oportunidade de perdoar da maneira correta, com todo o coração. Desculpa, eu falei errado, né? De pedir perdão a alguém que você feriu e de você ter a oportunidade de perdoar aquele que te ofendeu. Nosso tema é esse. Então, a maior ética nesse sentido é aquela utilizada por Yeshua, porque Yeshua perdoou a todos, inclusive na morte do madeiro. Por que nós não vamos perdoar as pessoas que nos ofendem? Por que eu não vou perdoar a pessoa X ou Y que lá 15, 20 anos atrás causou mal para a minha vida? E que isso não seja visto como um ato de presunção da nossa parte, mas como um ato de benevolência, em primeiro lugar para nós mesmos, porque quando você perdoa alguém, você está realizando um ato de benevolência com você mesmo, você se liberta, você está se libertando.
Mensagem número 70, aqui do canal, do podcast do canal Fábio Pires, é ética em meio às adversidades. Então, o respeito que devemos nutrir pelo próximo, mesmo em meio a situações adversas. Nessa semana nós vamos falar sobre Hanukkah, tá, irmãos? Vamos ter uma matéria especial sobre Hanukkah. Mas amanhã ainda nós vamos continuar a falar sobre esse tema. Então você pode acompanhar o nosso podcast, pode acompanhar essa nossa transmissão, e você pode também passar para outras pessoas, passar para os irmãos, que às vezes querem ouvir uma mensagem que pode falar ao coração dessas pessoas. Nós vamos amanhã falar sobre o perdão bíblico. Vamos falar amanhã sobre o perdão que o Eterno concedeu, inclusive, a Israel tantas e tantas vezes, aos seus servos tantas e tantas vezes, e que Ele concede a nós também, tantas e tantas vezes, devido a esse amor gigantesco que nós não compreendemos. A essência do Eterno é a Havá, esse amor gigantesco que não é compreendido pelo mundo ocidental, mas é compreendido pelo mundo oriental, né, pelo mundo semita, pelo mundo judaico. Isso é muito importante. A Havá como doação, não como o sentimento de paixão ou um profundo relacionamento amoroso porque você ama e deseja ardentemente uma pessoa do sexo oposto, obviamente que eu estou falando isso, ou que você tem um profundo amor fraterno por alguém. É mais do que isso. O Ahavá é doar-se, é isso que nós estamos comentando, e nós falamos em Filipenses, capítulo 2, Shaul, como um bom judeu da tribo de Benjamim, sabia exatamente o que significava isso. E quando você ama, você se doa. Só que as pessoas dizem que quando se ama, vou colocar algumas barreiras, alguns impedimentos, aqui eu vou amar até um certo ponto. E nós estamos errados em fazer isso, irmãos. Eu estou errado em pensar assim. Esse é o grande ponto. Estamos todos no mesmo barco, tá, irmãos? Os irmãos sabem disso. E as mensagens que são colocadas aqui são mensagens de alguém que vos fala, que também precisa fazer correções, que conhece muito bem os seus erros. Então isso é muito importante. Então nós estamos trabalhando para nos elevarmos espiritualmente. Isso é fundamental. Através do quê? Em primeiro lugar, através da Sagrada Torá, paralelamente a palavra da Torá, as palavras de Yeshua, porque as duas se completam, as duas são a mesma coisa, estão no mesmo nível espiritual. Quando você lê a Torá e você lê Yeshua, você está lendo a mesma mensagem. Quando você lê a Torá, nas suas indicações, nas suas recomendações, você está lendo também Yeshua, falando nas entrelinhas sobre a Torá, inclusive. Ele era um mestre, em tudo ele tinha conhecimento, em tudo ele sabia, porque ele não veio deste mundo, ele veio do mundo vindouro, esteve um tempo conosco, não é isso? Como disse Moura Gleidson ontem, na nossa live, lá no Instagram, ele é atemporal, Yeshua supera todo o tempo. Ele acompanha as nossas vidas, ele conhece a cada um de nós. O Eterno concedeu a ele esse conhecimento. Ele é o nosso intercessor. Então, se você pede perdão dos seus pecados ao Eterno através de Yeshua, então você tem essa mesma obrigação também, inclusive, a orar por aquele que te ofenda, a orar pelo teu inimigo, palavras de Yeshua. Yeshua disse isso. Orar pelos nossos inimigos. Coisa que nós estamos fazendo pouco, inclusive, porque a gente às vezes nem quer fazer isso, porque nós já sentimos ódio e raiva nos nossos corações. Será que isso procede do Eterno, meus irmãos? Muito obrigado, então, por vocês terem acompanhado essa mensagem. Nós voltamos amanhã. Eu quero deixar aqui um abraço especial ao nosso irmão Felipe Cunha, lá do site, aliás, da página Rosh Felipe Cunha Oficial, que conversei um pouquinho com ele ontem. Obrigado, meu querido, por você aparecer aqui. Quero também deixar o trabalho dele, né, recomendado para os irmãos. Então é Rosh Felipe Cunha Oficial. Aqui a gente dá honra para quem tem honra, tá, irmãos? Não temos problema com isso, não. Não temos competição. Fazemos totalmente ao contrário do que os outros canais fazem, tá? Bom, enfim. Também deixar recomendado o canal Verdade Revelada, do irmão Neemias Gomes. Eu quero deixar também o canal
do Shemuel Benini, que eu chamo carinhosamente de Shemuel Benini, canal Metafisicamente. O canal muito interessante que trata sobre as Parashiot, né, o canal Raízes Hebraicas da Fé, do More Marlon Ricardo, e um canal muito interessante também que eu gosto bastante, o canal Teshuvah Total. Tá? Então a gente recomenda. Quando a gente recomenda, irmãos, a gente faz um elogio, tá? Ninguém é perfeito, as pessoas podem cometer erros também. Aí, às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, mas o Fábio Pires recomendou o canal, a pessoa falou uma coisa. Irmãos, nós não nos responsabilizamos por aquilo que as pessoas podem falar. Todos estão passíveis a erros, e erros doutrinários, por exemplo. Mas aquilo que você acha que a pessoa está falando que é errado, talvez você não conheça profundamente sobre o assunto que a pessoa esteja falando e você talvez precise estudar um pouquinho mais, não é verdade? Aquilo que pode parecer errado, no futuro você vai encarar como certo, porque você não entendeu naquele momento a mensagem que a pessoa concedeu. E quando você estudar mais as Escrituras, trabalhar mais as Escrituras, tiver um relacionamento ainda maior com o Eterno, você vai perceber que você estava equivocado a pensar aquilo sobre aquela pessoa que você achava que estava errada. Obrigado, meus irmãos. Eu agradeço imensamente os irmãos que estão, inclusive, né, se manifestando. Nós vamos falar sobre Hanukkah nessa semana. Nós vamos falar sobre Hanukkah na quarta-feira, tá? É uma festa importante, sim. Algumas pessoas não celebram, mas eu observo que é uma celebração muitíssimo conveniente, porque celebra, na verdade, a libertação da nação de Israel dos gregos seleucidas, daquele espírito, aquela potestade maligna que Israel vivia sob uma opressão gigantesca, tá, irmãos? Então a gente precisa tratar desse assunto. Não é uma celebração de festa tradicional, uma mera celebração fora da Torá. Como dizem alguns irmãos que eu respeito, inclusive, essa celebração precisa ser considerada assim devido ao grande contexto histórico que ela contém. Então nós vamos aqui receber, mais uma vez, o tema da festa da celebração de Hanukkah, que começa no dia 10, com o acendimento da primeira vela na Hanukkah. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Acesse as nossas redes sociais, você pode nos encontrar pelo Instagram, você pode nos encontrar pela livraria aqui do chá também no Instagram, você pode nos acessar pelo Twitter e você pode enviar um e-mail. Pode sim enviar um e-mail, estou respondendo muitos e-mails essa semana, a partir de ontem, acirrando mais o processo e quero terminar todas as respostas nessa semana. Tem e-mails aí que eu preciso responder, pessoas que me escreveram mais de um mês atrás. Eu peço mil desculpas, irmãos, mas nós estamos, né, partindo e respondendo a esses queridos irmãos, não vamos deixá-los na mão. Shalom, que o Eterno possa abençoá-los mais uma vez. Voltamos amanhã com mais uma mensagem, se o Eterno permitir. Se Ele permitir que nós abramos os nossos olhos para reverenciá-lo em todos os níveis. Bendito, exaltado, glorificado, a Ele toda a honra, poder, toda a kavod que Ele merece, o Elohim de Israel e das nações dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov, o Elohim de Yeshua HaMashiach. E nós aguardamos Maranatá, a vinda ou a volta de Yeshua para este mundo que tanto necessita do seu governo. Muito obrigado, queridos. Shalom a todos e sejam abençoados. Beshem Yeshua HaMashiach.